Olá pessoal, nós vamos para a terceira aula nossa, voltado para essa teoria de opções reais em projetos de mineração. Na verdade é a terceira parte que a gente está fazendo de revisão, essa é a última parte de revisão, então na próxima aula a gente começa efetivamente em cima da teoria de opções. Só que hoje o exercício que a gente vai fazer dá uma ideia muito boa do tipo de análise que a teoria de opções vai fazer. Na verdade, a análise que a gente vai fazer, então nós vamos começar aqui imaginando que eu tenho um projeto que eu tenho dois corpos minerais. Um que eu chamei de corpo seguro e outro que eu chamei de corpo arriscado. E só antes da gente começar a fazer um disclaimerzinho, o exemplo que eu bolei aqui é baseado no artigo do Ball e do Savage, é de 1999. É um artigo sobre opções. Só que do jeito que eles colocam as primeiras contas e tudo mais, fica muito didático. Então, por isso que a gente está. Eu peguei o exemplo deles, que não é voltado para mineração, e fiz uma adaptação, e é o que a gente está fazendo aqui. Então tá, considere que eu tenho um alvo de minério de ferro em duas áreas independentes. Considere que o custo de pesquisa, ou seja, eu estou decidindo se eu vou avaliar, se eu vou trabalhar, se eu vou pesquisar essas áreas, é de 10 milhões de reais. Considerando que eu tenho dois corpos, um que eu chamei de seguro e outro de arriscado. No nosso exemplo, a gente só pode gastar esses 10 milhões. Não pode gastar mais nada. E, mediante os resultados disso aí, eu tenho três alternativas. Eu posso, na primeira aqui, pesquisar a área que eu chamei de arriscada. Na segunda, pesquisar a área que eu chamei de segura. E na terceira, eu vou fazer uma parceria com uma outra empresa para dividir 50% dos custos e, logicamente, 50% da receita também. Então, essa divisão é proporcional. Então, o que eu tenho que tomar de decisão é, eu vou trabalhar com tudo sozinho, ou vou dividir, ou vou investir só no corpo que eu chamei de seguro, ou investir no corpo que eu chamei de arriscado. Só que para apimentar um pouquinho mais isso aqui, eu coloquei mais um impeditivo aqui no nosso exemplo. E isso é, se a pesquisa não gerar retorno, como é o último caixa que a empresa tem, a empresa fale e você vai perder o seu dinheiro. E não só perder o dinheiro, você perde seu emprego. Então você tem que fazer uma estrutura muito boa, de modo que você mantenha a empresa funcionando, mantenha o seu emprego também. Então tá, eu estou te falando. Isso aqui são dados que eu estou te dando. Essa primeira, aqui embaixo, eu tenho uma tabelinha, onde é que eu tenho os dois corpos. O primeiro, o seguro, o segundo, arriscado. As possíveis resultados que essa pesquisa geológica pode ter, que é eu ter recurso, eu ter reserva para o corpo seguro. Eu ter recurso e ter reserva para o corpo arriscado. O que significa? Quando eu tenho reserva, tem reserva comprovada, eu tenho um empreendimento que eu consigo tocar ele para frente e fazer virar mina. Quando eu tenho só um recurso, eu já não consigo fazer isso. Então isso aí eu nem preciso de falar. Quando eu estou na área de recurso, a empresa fala que você perde seu emprego. Quando eu estou na área de reserva, a empresa vai muito bem e aí a gente faz o empreendimento funcionar. Esse valor aqui de valor presente líquido, a gente veio conversando ao longo do curso como um todo. É algo super tranquilo. Agora, esse segundo aqui, para nós da área de commodities minerais, não é muito comum. Por quê? É a palavra de probabilidade aqui. Só que você vira para mim e fala o seguinte, não, Felipe, cansei de ver probabilidade em 50 mil áreas da mineração. Eu costumei ver probabilidade quando eu estava relacionando, estava trabalhando com beneficiamento, quando eu estava trabalhando com dimensionamento de equipamento, em todos os lugares, essa probabilidade é algo muito fácil para mim. Só que eu vou substituir essa palavra que está ali, probabilidade, pelo esse FCG aqui. O que é esse FCG? Fator de chance geológico. Então é o fator de chance, a probabilidade daquele corpo geológico. A gente sabe que ele é fruto de infinitos cenários aqui prováveis,
porque na verdade eu tenho como simular esses corpos geológicos e determinar qual é a probabilidade disso ali estar certo. Então esse fator de chance geológico é algo que a gente não está acostumado a fazer um processo de estimativa desse corpo de modo que eu tenho o fator de chance geológico na mão. O pessoal do petróleo usa isso assim cotidianamente. A gente não. A gente tem que aprender a gerar isso aqui um pouquinho melhor. Como não é o escopo dessa aula, eu não vou chegar abordando o fator de chance geológico. A gente já vai usar esse fator de chance para a gente. Então, no que eu estou trabalhando aqui, eu já recebi esse fator de chance geológico do corpo seguro e do corpo arriscado, eu coloco ele aqui. Então, eu tenho 40% de probabilidade de ter prejuízo no corpo seguro e 60% de probabilidade de ter sucesso no corpo seguro. Por ele ter 60%, ele é chamado de seguro. Como no outro ao contrário, eu tenho 60% de chance de ter o prejuízo, ou seja, a empresa fechar, então por isso que ele é chamado do corpo arriscado. Então, esse é o cenário que a gente tem. Se eu olhar para o que eu tenho aqui, concorda que se eu decidir ir em cima do corpo seguro, a probabilidade da minha empresa fechar e eu perder meu emprego de 40%, então eu estou trabalhando aqui com um fator de insucesso de 40%. Altíssimo. Se eu decidir trabalhar no corpo arriscado, eu já vi que vai piorar, porque vai por 60% de chance de eu ter prejuízos e de eu perder o meu emprego. Então a gente tem que dar um jeito de melhorar isso aqui um pouquinho mais. Então, qual que é o primeiro conceito que eu queria vir introduzir aqui para a gente? É o valor médio esperado. Tanto que eu até coloquei ele aqui, uma flâmulazinha, porque ele vai passar a ser extremamente importante para a gente, não é algo do nosso cotidiano, mas é como se fosse um VPL, valor presente líquido, ponderado em cima das probabilidades. É exatamente isso, um VPL ponderado em cima das probabilidades. Vamos dar uma olhada para o corpo seguro. Então eu vou fazer esse VPL ponderado por probabilidade, que é o valor médio esperado. Então tá, valor médio esperado do seguro. Eu sei que eu tenho o cenário de prejuízo de menos 10 milhões em 40%. Então vai ficar os menos 10 milhões vezes 0,4. Somado ao cenário de 50 milhões positivo, com a probabilidade de 60. 50 vezes 0,6. Quando eu faço isso, eu estou fazendo... Lógico que eu deveria dividir pela soma dos ponderadores, mas como a soma dos ponderadores é 1, a soma das probabilidades, aqui embaixo é como se eu tivesse um 1 aqui. Então está no mesmo. Não tem enviesamento nenhum nessa minha média aqui, que me deu o valor de 26 milhões. Se eu vou fazer o valor médio esperado para o corpo arriscado, vai ser a mesma coisa. Os menos 10 milhões, mas no caso agora, ele está com valor de 0,6. Os 80 milhões que eu tenho de valor positivo no corpo arriscado, e só uma coisa para se observar, o corpo seguro tem um valor menor, de 50. O corpo arriscado, um valor maior de 80. O risco elevado tem que estar acompanhado do retorno elevado. O exemplo aqui está corroborando com o que a gente vem conversando desde o início do curso. Então, os mesmos 80 vezes 40%, eu tenho os mesmos 26 milhões. Você vira para mim, não, então quer dizer que se eu considerar o valor médio esperado desses dois cenários, do corpo seguro e do corpo arriscado, eu tenho o mesmo valor de dinheiro em probabilidade que eu posso ter, então tanto faz um ou outro. Não tanto faz um ou outro. Lembrando que o corpo seguro eu tenho falência em 40% dos casos. Enquanto no arriscado, eu tenho falência em 60% dos casos. Então, até esse momento aqui, a minha decisão racional é investir somente no corpo seguro. Porque o valor médio dos dois é o mesmo. E quando eu olho para o corpo seguro, eu tenho menor probabilidade de falência, então ele é o meu preferido. Só que eu pedi para você avaliar uma terceira via. A terceira via que eu pedi para você avaliar foi: e se eu dividir o investimento com outra empresa?
Então eu vou ter que dar um jeito de calcular isso. Olha, então se eu dividir com outra empresa, qual vai ser o meu retorno? E aí eu vou ter que construir essa tabelinha que está aqui de lado. Onde é que eu tenho o corpo seguro e o corpo arriscado, a probabilidade do cenário acontecer, VPL e o resultado. Então tá. Se eu começar aqui nessa primeira linha do corpo seguro, eu tenho um cenário onde é que o corpo seguro me é reserva e o corpo arriscado também é reserva. Então, ou seja, eu tenho um valor positivo nos dois. Lembrando que a gente colocou lá atrás, qual que é a probabilidade do corpo seguro dar reserva? O corpo seguro tem maior probabilidade de 0,6 de ser reserva. Então eu peguei essa primeira fração aqui, 0,6. E do corpo arriscado ser reserva, 0,4 ou 40%. Como é o corpo seguro e o corpo arriscado, eu não somo, não faço. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é multiplicar um pelo outro. Multiplicando 0,6 por 0,4 deu 24% de probabilidade de eu ter isso aqui de sucesso. Beleza. Mas qual que é o retorno financeiro que eu tenho nesse cenário? Os dois sendo classificados como reserva. É 50 do corpo seguro, mais 80 do corpo arriscado. Mas eu não fico com tudo, eu estou dividindo os custos e estou dividindo a receita também. Então eu divido por 2. Então meu valor presente líquido, nesse caso aqui, seria só de 65%. Não seria os 130 totais. Então tem um valor um pouquinho menor. O resultado disso aqui, lucro. Essa mesma análise que eu fiz para esse primeiro, eu posso fazer para o último. Eu vou pular de uma vez para a última linha, porque a análise de todos são iguais. Então o que acontece no último cenário? Eu tenho o corpo seguro como recurso e o corpo arriscado como recurso também. Qual que é a probabilidade do seguro ser recurso? 0,4. Do arriscado ser recurso, 0,6. O produto desses dois me dá 24%. Quando esses dois são recursos, ou seja, não vão virar empreendimento, eu tenho prejuízo em ambos os casos. Então, menos 10 para cada um. Dividindo esse prejuízo por 2, eu tenho menos 10. Esse é a minha probabilidade de falência aqui. Em outros todos cenários, você pode fazer, nas outras 3 linhas aqui que eu tive, tudo deu lucro. Lucro, 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 lucro. O único cenário que deu falência foi esse último aqui, dividindo. Observe que é o seguinte, eu tenho as probabilidades. Se eu somar todas essas probabilidades aqui, fecha em 100%. Então, ou seja, eu não estou tendo enviesamento em nenhum dos cenários. E aí, para a gente saber o retorno financeiro disso aqui, já que eu tenho os VPLs e tenho as probabilidades, é o valor médio esperado desse cenário dividido. Vai mudar alguma coisa? Não! Vai ser o valor presente do cenário vezes a probabilidade dele. O valor desse cenário vezes a probabilidade. Valor desse cenário vezes a probabilidade. Exatamente o que está aqui. Fazendo isso aqui, eu saio com 26 milhões também. Então, espera aí. Eu dividi, eu fiquei com 26 milhões. No anterior, eu fazendo sozinho, eu faço com 26 milhões também, eu tenho a mesma receita, então não vale a pena eu dividir, não. Eu estou dividindo e ficando com o mesmo valor monetário, mas aí vem uma coisa importante. Quando eu estava mexendo no cenário anterior, eu tinha falência em 40% dos casos, então eu tenho 40% de chance de perder meu emprego. Só que quando eu estou vindo aqui, eu não tenho esses mesmos 40%, a falência aparece só nesse cenário de 24%. Então eu caí de 40% de probabilidade de falência para 24% de probabilidade de falência. Observem, à medida que eu dividi, eu diminuí o meu risco, o que entra em pleno acordo com a teoria do custo ponderado de capital que a gente estava falando lá no início desse curso, na aula que tem disponível também sobre custo ponderado de capital, onde é que fala da diversificação dos riscos, que diminui o seu risco. Aqui o que eu fiz? Dividi o meu risco. A receita média esperada deu a mesma. Em alguns casos pode ser maior, pode, mas nesse caso aqui é igual e eu mexi no risco. Então, ou seja, mesmo quando eu não tenho ganho em termos de dinheiro, eu tenho ganho em termos de diminuição do meu risco. E isso é uma coisa
extremamente boa. Uma observação gigante nesse exemplo que a gente construiu aqui. Qual que é a observação gigante? Nesse exemplo, os prospectos são independentes. As chances de sucesso ou fracasso dos corpos são independentes. Um corpo é completamente diferente do outro. Um pode ser de ouro, o outro pode ser de minério de ferro. Eu coloquei um desenho aqui, que isso aqui não é. Onde é que eu tenho duas áreas, um corpo contínuo? Esse exemplo não está relacionado a ele. Ah, e se eu quiser um exemplo relacionado a ele? Se eu quiser um exemplo relacionado a ele, eu tenho que saber que eu tenho que calcular, na verdade, a probabilidade dupla de fracasso, a chance de dois corpos fracassarem. E eu consigo calcular, existe já uma fórmula matemática pronta estabelecida para isso? Sim, essa aqui é a fórmula probabilística do duplo fracasso. Se eu pegar essa fórmula aqui e colocar com os dados do meu exemplo, que ou seja, probabilidade de sucesso de A, probabilidade de sucesso, probabilidade de fracasso e alimentando a fórmula, eu vou chegar ao seguinte, que eu vou ficar com 0,24 mais 1, que multiplica 1 mais π. O que significa isso aqui? Esse fator, essa variávelzinha aqui, é a correlação entre os corpos. Quando eles não têm correlação nenhuma, zero, eu fico com 0,24 ou 24% de probabilidade de fracasso. Qualquer correlaçãozinha mínima que eu tiver entre os corpos vai aumentando a probabilidade de fracasso entre os empreendimentos. Então é importante de considerar isso aqui. Esse exemplo, na verdade, veio para dizer para a gente, para mostrar que às vezes é importante sim diversificar, é importante sim dividir. Então por isso que você vê muitas vezes corporações, até mineradoras, dividirem algum empreendimento, porque na verdade elas estão dividindo o risco. Elas não estão pensando em outra coisa a não ser dividir risco. Então esse exemplo aqui é importante porque muitas vezes falam assim, não, por que a empresa não investiu ali sozinho? É lógico que ia dar certo, não existe 100%, sempre há uma probabilidade de dar errado. Então, fazendo a análise dessa probabilidade de dar errado, sim, existem cenários que é melhor dividir a chance de dar errado para minimizar o risco. Ok, senhores? Esse aqui é a nossa última parte de revisão antes de entrar em teoria de opções propriamente dito. A partir de agora, as aulas vão ser voltadas especificamente para teoria de opções. Espero que esteja sendo útil essas informações e até a próxima aula. Tchau, tchau.